Olá pessoal, estamos aqui para mais uma videoaula e nessa aula de hoje a gente vai estar falando sobre força de tração e sobre polias ou roldanas. Tá? No nosso material, aí, a partir da página 22, a gente encontra falando sobre esse assunto, sobre esse tema. Ok? Então vamos lá, todo mundo aí com o material aberto para a gente falar um pouquinho a respeito dessa força, ver uns exemplos de aplicação, ver como trabalhar com isso aí. O seguinte, a força de tração ela é uma força que vai aparecer sempre que a gente estiver lidando com cordas ou com fios. Então, sempre que a gente aplica uma força sobre um corpo usando uma corda ou um fio, a gente vai estar aparecendo, vai estar surgindo aí essa força de tração. Por exemplo, se eu amarro uma corda no caixote para puxá-lo de uma certa distância, eu vou estar aplicando a força numa extremidade da corda e essa corda vai estar comunicando essa força para o caixote, para a gente conseguir fazer com que ele se movimente. Então, nessa corda aparece uma força de tração, ou força tensora, como a gente fala. Tá? E para efeito de estudo, a gente vai considerar essa corda como se ela tivesse massa desprezível, né? E se ela fosse inextensível, ou seja, ela não estica e a massa dela não interfere no nosso problema. Eu coloquei aqui uma ilustração para representar isso. A gente tem aqui uma força F que está sendo aplicada na extremidade do lado direito aqui desse bloco, e esses dois blocos eles estão unidos através de um fio, de uma corda. Então, claro, se eu estou puxando esse objeto aqui, aplicando uma força F aqui, esse objeto vai transmitir, esse objeto B vai transmitir essa força até o objeto A através dessa corda. Então aparece aqui no meio essa força de tração, ou seja, o bloco B está puxando o bloco A para lá com a força de tração, nós estamos chamando de tração de B em A, seria essa tração aqui, e pela terceira lei de Newton, se o bloco B puxa o A para a direita, o A reage e puxa o B para a esquerda. São forças ação e reação, então elas têm o mesmo valor. Né? Tá? Só que aqui a gente está chamando de atração de A em B. Então, a força de tração ela vai aparecer sempre que a gente estiver usando fios, cabos, para puxar, para arrastar alguma coisa, para aplicar uma força sobre alguma coisa. A gente vai ver depois alguns exemplos onde essa força de tração ela aparece. Tá? Sempre que a gente tiver esse tipo de situação onde eu tenho um corpo ou mais de um corpo que esteja unido através de um fio, a força tensora ou a força de tração vai aparecer. Daqui a pouco a gente faz uns exemplos para entender melhor o uso disso daí. Tá? Na sequência, aí no nosso material, na página 23, ele fala das polias ou roldanas. Essas polias ou roldanas, elas são utilizadas para facilitar a realização de determinadas tarefas. A gente vê muitas vezes uma obra, né? O pessoal, quando tem que elevar um determinado peso do chão até uma certa altura, eles prendem uma polia, uma roldana lá em cima, passam uma corda nessa polia, amarram o objeto que precisa ser elevado numa das extremidades da corda e aplica a força na outra extremidade para conseguir fazer com que esse objeto seja elevado de uma certa altura. Então, as polias ou roldanas elas são utilizadas para facilitar a realização de determinadas tarefas. E elas podem ser utilizadas de forma fixa, né, como por exemplo nesse esquema aí, né, a gente pode observar aqui, olha, que o eixo da polia ele está preso aqui no teto, então é uma polia fixa. E essa polia fixa ela é utilizada apenas para mudar a direção de aplicação da força. Então aqui nesse caso não há vantagem mecânica, digamos assim, não há redução na força que esse homem vai ter que aplicar aqui para elevar esse objeto. Por exemplo, se o objeto tem um peso de 10 newtons, a força que ele vai ter que aplicar do lado de lá, na outra extremidade da corda, é de 10 newtons. A única vantagem é que agora essa força está sendo aplicada no sentido inverso. Então ele pode usar o próprio peso dele aqui para facilitar a realização dessa tarefa, mas a força que ele vai aplicar aqui também ela vale 10 newtons. Okay? Então a polia fixa ela não altera o valor da força a ser aplicada. Ela altera apenas a direção da força aplicada. Tá? Então, ao invés, por exemplo, de puxar o objeto usando uma força que seria vertical para cima, eu consigo aplicar, nesse caso aqui, usando uma força vertical para baixo, que pode ser utilizada, inclusive, o meu peso para facilitar a realização dessa tarefa. Mas as polias também podem ser móveis.
né, quando o eixo dela não está fixo, como aconteceu aqui na fixa. Nesse caso, elas são usadas para diminuir a intensidade da força. Então aqui a gente tem, olha, essa primeira polia aqui, ela é uma polia móvel, essa segunda aqui também. Observe que o eixo dela não está preso a nenhum suporte fixo, a nenhum objeto fixo. Tá? Então eu tenho aqui 3 polias móveis, que seriam essas 3 aqui de baixo. E aqui em cima eu tenho uma polia que está fixa. Eu posso observar que o eixo dessa polia aqui está fixo aqui no teto através desse suporte. Então a gente conclui disso daqui que as polias móveis elas sempre vão estar associadas com uma fixa, para fazer com que o sentido da força seja invertido. Então, essa polia fixa aqui, ela não altera o valor da força, ela não vai mexer no valor da força. Ela vai simplesmente alterar a direção, o sentido da força a ser aplicada. Essas 3 móveis, essas sim, elas alteram o valor da força. De que maneira? Cada uma delas vai dividir o peso desse objeto que está aqui embaixo ao meio. Então, por exemplo, se esse objeto tem um peso de 100 newtons, esses 100 newtons, na hora que chegar aqui no eixo dessa primeira polia, vai dividir ao meio. Então, vem 50 para o lado de cá e 50 vai para o outro lado, no ramo de cá. Então, vai ser dividindo ao meio. Esses 50 que chegaram no eixo da segunda agora, também vai ser dividido ao meio. Vai ficar 12,5 de cada lado. Então, 12,5 de cá e 12,5 do lado de lá. Desculpa, 25, né? Vou botar a borrachinha aqui. Então, aqui ficaria 25 e 25. Deixa eu pegar a caneta aqui agora. Então, ficou no eixo dessa segunda, chegou 25. Esses 25, quando eles chegam no eixo da terceira, 25 de cada lado, tá? Vou representar o do outro lado ali. Esses 25 que chegam no eixo da terceira, eles vão ser divididos ao meio. Então, vem 12,5 para cá e 12,5 para o lado de lá. Agora, esses 12,5 que chegam no eixo da polia fixa, eles não vão ser diminuídos. Ou seja, se a gente tivesse um peso aqui embaixo de 100 newtons, a pessoa teria que exercer uma força de 12,5 newtons para conseguir elevar esse objeto. Então, as polias móveis, elas conseguem reduzir, alterar o valor da força que precisa ser aplicada para sustentar o objeto. A gente pode fazer a análise dessa forma, tá? Cada polia móvel vai dividir a força ao meio. Então, se eu tenho 100 aqui embaixo, a primeira divide ao meio, 50 para cada lado. A segunda pega esses 50 e divide ao meio de novo, 25 para cada lado. A terceira pega esses 25 e divide ao meio de novo, 12,5 para cada lado. Eu posso ir fazendo dessa maneira, ou eu posso usar essa formazinha aqui, ó. Tá? A força que a pessoa vai ter que aplicar, ela é igual ao peso do objeto dividido por 2 elevado a n, onde esse n é o número de polias móveis. Tá? Então, com essa formazinha, a gente já chega direto. Por exemplo, aqui no nosso caso, era 100, seria o peso do objeto, e a gente tem 3 polias móveis. Então, ficaria 100 dividido por 2 elevado ao cubo. O nzinho aqui seria 3. 2 ao cubo é 8. 100 dividido por 8, 12,5, como a gente fez aí. Tá? Então, a gente tem as duas formas de trabalhar. Eu posso ir fazendo a análise por polia. Eu esqueci da forma. Não tem problema. É só lembrar disso. Cada polia móvel, cada polia móvel divide aí a força ao meio. Ou, se eu lembrar da forma, é mais direto, é mais objetivo, a gente reduz o tempo de trabalho. Tá? É só dividir o peso do bloco por 2 elevado a n, onde o n é o número de polias móveis que a gente tem. Um exemplozinho aqui. Olha só. O marinheiro utiliza um sistema de roldanas com o objetivo de erguer um corpo de massa 200 kg, conforme a figura abaixo. Considerando a gravidade local igual a 10 metros por segundo quadrado, pode-se afirmar que a força exercida pelo marinheiro no cumprimento dessa tarefa foi. Então, primeiro vamos identificar aqui quem são nossas polias móveis, quantas que elas são, e quem que é a nossa polia fixa. A gente sempre vai ter polias móveis associadas a uma polia fixa. Então, aqui eu tenho como polia móvel essa primeira aqui de baixo, aqui também é móvel, o eixo não está preso em nenhum suporte, e aqui também é móvel. Então, são 3 polias móveis. Essa daqui já tem o seu eixo fixo, né, lá no teto. Tá? Então, são 3 móveis e uma fixa. Então, o nzinho lá da nossa forma é 3. Só que aqui tem um detalhe, é o seguinte, o objeto
que está suspenso, a gente não tem o peso dele, a gente tem a massa, que é 200. Então, o primeiro passo é calcular o peso desse bloquinho, que é a massa vezes a gravidade. Então, 200, que é a massa, vezes 10, que é a gravidade, isso dá 2.000 newtons. Agora eu vou usar a formulazinha das polias, ou das rodantes. É o peso do objeto dividido por 2 elevado a n, onde n é o número de polias móveis. O peso é 2.000, que a gente acabou de calcular, 2 elevado ao cubo, né? O 3 ali é o número de polias móveis que a gente tem. 2 elevado ao cubo é 8, que é 2 vezes 2 vezes 2, e 2.000 dividido por 8, 250 newtons. Então, a gente já tem aqui a nossa resposta. Eu poderia ter feito a análise, como eu disse para vocês, dividindo uma por uma, né? Por exemplo, eu tenho 2.000 newtons aqui pendurado aqui embaixo. Então, aqui seria o peso que está sendo aplicado no eixo da primeira polia móvel. Essa primeira polia divide ao meio, então vem 1.000 para cada lado. A segunda vai pegar esses 1.000 e vai dividir de novo. Então 1.000 vai 500 para cada lado. Esses 500 que chegaram aqui na terceira, eles vão ser divididos ao meio de novo, vai 250 para cada lado. Esses 250 que chegam na fixa lá em cima, eles não vão sofrer alteração, ela só inverte o sentido da força aplicada, e aí a pessoa que está aqui embaixo tem que aplicar uma força de 250 newtons. Então, o trabalho com roldanas é muito simples, basta lembrar isso, a fixa não altera o valor da força, ela simplesmente altera o sentido da força, e as móveis, essas sim alteram o valor da força a ser aplicada, e ela pode ser calculada por essa forma aqui, ou pode ser calculada usando-se aí a relação, essa análise que a gente vai fazendo aqui, roldana por roldana. Bom, essa seção, pessoal, é basicamente isso. Só que agora eu coloquei aqui alguns problemas que envolvem força de tração para a gente entender como trabalhar com isso. E a gente vai ver, são aplicações das leis de Newton, que são situações muito comuns de aparecer, dá para a gente entender como que a gente faz para poder trabalhar com essa força de tração nos exercícios. Então, eu coloquei aqui um primeiro exemplo. Dois blocos A e B de massas iguais a 8 kg e 2 kg, respectivamente, estão representados na figura abaixo. Os blocos são unidos por um fio inextensível e puxados por uma força F de módulo igual a 20 newtons. Determine. Bom, primeiro ele quer que a gente ache a aceleração do sistema, a aceleração desses dois blocos juntos, e depois a tração no fio. Nesse tipo de exercício, como a gente já viu aí na aula anterior, nos exercícios que envolviam aplicações das leis de Newton, a primeira coisa que a gente tem que fazer é representar todas as forças que estão agindo em cada bloco separadamente. Eu fiz isso daqui. Ó. Primeiro a gente tirei os dados, né? A gente tem a massa do bloco A, a massa do bloco B e a força. Aqui estão todas as forças que estão agindo sobre cada um dos nossos blocos separadamente. No bloco A, eu tenho o peso de A e a normal de A. E, além disso, como eu disse para vocês ali agora há pouco, através dessa força F e desse fio que está aqui no meio, esse bloco B, ele aplica uma força sobre o bloco A, puxando ele para a direita, que é essa tração de B sobre A que está representada aqui. Ó. Então, essas são as forças que agem sobre o bloco A. Sobre o bloco B, a gente tem o peso de B, a normal de B, a força que F que o exercício deu, e se o objeto B está puxando o A para a direita, o A reage e puxa o B para a esquerda. Então, aparece aqui a força de tração, é ação e reação. Essas duas forças são iguais, elas têm o mesmo módulo, elas só têm sentidos opostos. Tá? E cada uma age em um corpo diferente, como é característico do par ação e reação. Ok? Então, essas são as forças que agem em cada um dos corpos. Lembrando que aqui, como os blocos estão apoiados sobre uma superfície plana e horizontal, a normal é igual ao peso em cada um dos blocos. Então, essa normal de A com o peso de A cancela, ela some, e a normal de B com o peso de B também cancela. Então, elas somem ali. Sobra apenas as trações e a força F em cada um dos corpos. Okay? Então, esse é o primeiro passo, é representar o diagrama de corpo livre. É traçar todas as forças que agem sobre cada um dos blocos separadamente. O que a gente vai fazer para resolver o nosso problema? Feito isso, então, feito o diagrama de corpo livre, para a gente calcular a aceleração, a gente vai imaginar esses dois blocos como se fosse um só, da mesma forma que a gente aprendeu lá na aplicação das leis de Newton.
Se esses dois blocos, eu vou estar imaginando eles como se eles fossem um só, essa corda aqui ela tem massa desprezível, ela não vai interferir no problema, então esse objeto único, a massa dele vai ser a soma das duas massas que foram dadas ali no nosso problema. E esse objeto está sob a ação dessa força F que vale 20 newtons. Nós vamos aplicar a segunda lei de Newton aí. Força resultante é a massa vezes a aceleração, só que agora, como eu estou imaginando os dois blocos como se eles fossem um só, a massa vai ser o somatório das massas de A e de B. Então a força resultante é 20, a massa de A é 8, a massa de B é 2, vezes a aceleração, que é o que a gente quer. 20 é igual a 10 vezes A, aqui eu só faço a troca, né, dos termos ali, eu levo 10A para o primeiro membro e 20 para o segundo, e aí fica A igual a 20 sobre 10, que é igual a 2 metros por segundo ao quadrado. Então essa é a aceleração do conjunto, da mesma forma que a gente tinha feito lá atrás. Vou imaginar os dois blocos como se eles fossem um só, e vou aplicar a segunda lei de Newton a esse conjunto. Então a letra A está pronta. Tanto o bloco A quanto o bloco B se move com uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado. Na letra B, a tração no fio, para a gente calcular essa tração no fio, a gente vai escolher um bloco. Tanto faz se eu escolho o bloco A, tanto faz se eu escolho o bloco B. Como dica que eu deixei para vocês aí na aula anterior, a gente vai sempre procurar aquele corpo no qual a gente tem o menor número de forças agindo. Então a gente observa que em A, depois que nós fizemos a simplificação entre normal e peso, sobrou só uma força, que é a tração de B em A, e no bloco B sobraram duas, que é a força F e a tração de A em B. Então aqui, a minha escolha, claro, vai ser o bloco A, porque é mais simples. Se eu fizer com o bloco B, vai dar o mesmo resultado, mas escolhendo o que tem menor número de forças, o problema fica mais simples. Então, aplicando a segunda lei de Newton no bloco A, fica força resultante igual a massa de A vezes a aceleração. A força resultante é a tração que a gente quer descobrir. A força resultante é a tração que a gente quer descobrir. A massa de A é 8, a aceleração de A é 2, que é o que nós encontramos na letra A. Então, nós encontramos aqui uma tração de 16 newtons. Tá? Então, essa é a aceleração do conjunto e a tração no fio que age ali. Claro que aqui a gente calculou a tração no bloco A, mas como é ação e reação, a tração no bloco B ela tem esse mesmo valor, ela só tem sentido oposto. Beleza? Então, um exemplo de aplicação da força de tração. Vamos ver mais um. Aqui a gente tem um segundo sisteminha, também muito comum de aparecer aí. No sistema sem atrito e de fio ideal da figura, fio ideal quer dizer sem massa e inextensível. O corpo B, de massa 2 kg, desce com aceleração constante de 4 metros por segundo ao quadrado. Sabendo que a polia tem inércia desprezível, ela também não interfere no problema ali, a massa do corpo A é dita. Então, a gente quer saber quanto que vale a massa desse bloquinho aqui. Vamos primeiro representar as forças. Vamos lá. Está aí o sisteminha isolado. Lá no bloco A, que está apoiado sobre a superfície, eu tenho o peso puxando para baixo. Aqui. Vou colocar um caneta laser aqui para não ficar rabiscando aqui. Então, eu tenho aqui o peso de A. E como ele está apoiado, ele tem a normal, né, que a superfície aplica sobre ele. Já no bloco B, ele não está apoiado, ele não tem normal. Então, ele só tem aqui o peso dele puxando aqui para baixo. Tá? Não recebe a normal. Nesse caso, pessoal, não vai ser necessário, mas a gente tem aqui a força de tração. Como esse objeto está pendurado, ele está puxando o A para cá, com a força de tração. Tá? Nesse problema aqui não vai fazer diferença nenhuma, não, mas em outros sim. E pela terceira lei de Newton, se o B está puxando o A, se o A está puxando se o B está puxando o A reage e puxa o B em sentido oposto. Então aparece aqui também a força de tração como reação daquela tração lá de cima. Em outros exercícios a gente vai precisar de fazer essa análise aí. Nesse caso aqui não. Certo? Então aqui apareceria também a força de tração aqui no meio. Normal de A e peso de A se cancelam, elas são iguais. E aí, né, nesse caso aqui, a gente vai aplicar a segunda lei de Newton ao conjunto formado pelos dois blocos. Então aqui, se eu considero os dois blocos como sendo um só e aplico a segunda lei de Newton, a gente vai ter o seguinte. Quem que é a força resultante que está puxando o sistema para baixo? É o peso do bloco B, que vale 20 newtons. Por quê? É a massa de B vezes a aceleração da gravidade, 10 metros por segundo ao quadrado. Então 20.
a massa de A mais a massa de B vezes A. 20 é o peso de B, aqui a gente faz a distributiva, tá? Esse 4 multiplica o MA e ele multiplica o 2, então fica 4MA mais 4 vezes 2, que é 8. O 4MA eu trouxe para cá com o sinal trocado, o 20 para cá também com o sinal invertido, então ficou menos 4MA igual a 8 menos 20, menos 4MA igual a menos 12, multiplico por menos 1, 4MA igual a 12, MA é igual a 12 por 4, que é igual a 3 kg. Então a gente tem aí a massa do objeto A. Se ele tivesse pedido para a gente calcular qual que é a tração no fio que une os dois blocos, a gente ia fazer a mesma análise que nós fizemos no problema anterior, ou seja, eu vou escolher aquele bloco no qual eu tenho o menor número de forças agindo e vou aplicar a segunda lei de Newton. Então aqui eu tenho uma força em A, porque é normal eu esse cancel, é justamente a tração, e a tração em B, no bloco B eu teria duas forças, que é a tração e o peso. Então, claro, a minha escolha aqui seria sobre o bloco A, e aí eu iria aplicar a segunda lei de Newton sobre ele. Força resultante é igual a massa de A vezes a aceleração. Quem que é a força resultante? É a tração. A massa de A a gente acabou de calcular, que é 3, e a aceleração o próprio enunciado já deu lá em cima, que é 4. Então aqui ficaria 3 vezes 4, que é igual a 12, ou seja, a tração no fio, apesar de o problema não ter pedido, a tração no fio que une os blocos A e B, ela vale 12 newtons. Tá? Então, para a gente determinar essa força de tração, nós sempre vamos fazer essa análise. Escolher aquele bloco no qual tem o menor número de forças agindo e aplicar a segunda lei de Newton. E por último, só mais uma aqui, para a gente encerrar essa aula, ele fala de uma montagem, que é essa daqui, são dois blocos presos através de um fio que passa por uma roldana. Ela é chamada de máquina de Atwood, tá? Recebe esse nome aqui. Okay? Então essa máquina de Atwood é essa montagem aqui, ó, esse esquema que está aparecendo aqui para a gente. Então ele diz assim, uma máquina de Atwood possui massas de MA 2 kg e B 6 kg, ligadas por uma corda ideal e um extensível de massa desprezível através de uma polia também ideal. Então a polia também não interfere no problema. Determinar a aceleração do sistema e a tensão na corda que liga as massas. Adote a aceleração da gravidade igual a 10. Então, primeiro passo, vamos representar as forças que estão agindo ali. Fiz aqui o seguinte esqueminha. Então, na massa amarelinha ali, estou chamando aqui de M1, eu tenho o peso, que é M1 vezes G, eu tenho a tração no fio, porque como esses blocos estão pendurados, um puxa o outro, é uma força de tração. Do lado de cá eu tenho o peso, que é a massa vezes a gravidade, e a reação daquela tração de lá, que é a força T aqui. Nesse tipo de situação, pessoal, a gente vai adotar um sentido de movimento, qualquer um. Nesse caso aqui eu considerei esse, o bloquinho, o bloco B, ele vai puxar o bloco A. Então, o sentido de movimento, essa setinha está errada porque eu inverti o desenho, na verdade aqui, o sentido de movimento é esse aqui, ó. Ele vai rodar, ele vai girar nesse sentido aqui, no sentido horário. Então, o bloco B que puxa o bloco A. Coloquei aí a setinha da aceleração, desculpa, eu só esqueci de inverter essa daqui. Então, o sentido de giro é o sentido horário. Depois, para calcular a aceleração, a gente vai fazer o mesmo esquema. A gente vai considerar esses dois blocos como se eles fossem um só e aplicar a segunda lei de Newton. Então, ficaria assim. Força resultante igual a massa vezes a aceleração. Só que agora, se eu estou imaginando esses dois blocos como sendo um só e ele girando nesse sentido, eu tenho o peso de B apontando num sentido e o peso de A apontando em sentido oposto. Se a gente fosse fazer um esqueminha rápido aqui para representar isso daí, se eu considerasse isso aí numa linha reta, eu teria isso daqui, ó, os dois blocos unidos por um fio. Aqui eu teria o peso de B puxando para cá, que eu estou considerando o meu sentido para o sentido de movimento no sentido horário, então o peso de B, e do lado de cá eu tenho o peso de A, que está puxando em sentido oposto. Imagina que a gente pegasse aquele conjunto ali e a gente esticasse ele, colocasse ele numa linha reta, a gente teria uma figura mais ou menos assim. Então a força resultante, já que são forças que estão na mesma direção, mas em sentidos opostos, é uma menos a outra. É o peso de B menos o peso de A. A massa é a massa do sistema, massa de A mais massa de B. Peso de B é 60, né? Fazendo os cálculos aqui, massa vezes gravidade para cada um deles. Né? Olha, a massa de A é 6 vezes a gravidade 10, então 60. Desculpa, a massa de B. A massa de A é 2 vezes a gravidade 20, então 60 menos 20, a soma das massas é 6 mais 2. Aí é só resolver, 60 menos 20, 40, igual a 8A, troco de lado, 8A igual a 40,
o A igual a 40 dividido por 8, que dá 5 metros por segundo ao quadrado. Tá? E na letra B, que ele pede para a gente calcular a tensão na corda, a gente vai de novo escolher um bloco. Só que nesse caso aqui, a gente não tem um com um menor número de forças, a gente tem duas forças em cada um. Então, tanto faz se eu escolher o bloco A ou o bloco B, é indiferente aí, tá? Não faz a menor diferença. Eu coloquei aqui, ó. Eu tenho no bloco A a tração e o peso dele, no bloco B a tração e o peso dele. Então não tem escolha. Uma escolha minha aqui, eu escolhi o bloco A. Então, eu vou aplicar a segunda lei de Newton nesse bloco A. Então vai ficar, desculpa, a gente esquece essa linha aqui, tá? Aqui que eu aproveitei ali a montagem anterior, esqueci de apagar, esquece isso aqui, mas o problema começa aqui embaixo. Então, quem que é a resultante no bloco A? Se eu estou considerando o bloco A subindo, então o sentido positivo é para cima, e aí eu fiz T, que está apontando para cima, menos o peso de A, que está apontando para baixo, é igual a massa de A vezes a aceleração. Então, T menos o peso de A, que é 20, é igual a massa de A, que é 2, vezes a aceleração que a gente achou na letra A. Então, T menos 20 é igual a 2 vezes 5. Passei esse menos 20 para lá com um sinal positivo. 2 vezes 5, 10, mais 20, a gente tem uma tração de 30 newtons. Se eu tivesse escolhido o bloco B, eu teria encontrado o mesmo resultado, mesma coisa. Tá? Então, são 3 exemplos aí de onde a gente determina a força de tração que aparece nos fios. Depois, nos exercícios, aí, a gente vai ver outras situações onde a gente vai estar calculando essa mesma força de tração. Ok? Então, essa era a aula aí sobre força de tração e roldanas. Depois a gente trabalha mais alguns exemplos. Por hoje é só. Um abraço. Até a próxima.